Texto 10. Severino Antônio Joaquim. Filosofia da Educação. Construindo a Cidadania. São Paulo, FTD, 1994. 10. Educação e ideologia. As perigosas relações entre o saber e o poder. Ora, é através da aprendizagem de alguns saberes práticos, abre parênteses, savoir, faire, fecha parênteses, envolvidos na inculação massiva da ideologia da classe dominante, que são em grande parte reproduzidas as relações de produção de uma formação social capitalista, isto é, as relações de explorados com exploradores e de exploradores com explorados. Louis Althusser. Filosofia da Educação. Construindo a Cidadania. Neste capítulo, vamos retomar o relacionamento entre o processo educacional e o processo social mais amplo, enfatizando agora as possibilidades do enviesamento ideológico da teoria e da prática educacionais. Trata-se basicamente de explicitar e debater as perigosas relações entre saber e poder. Se, como vimos, a educação é a atividade que se situa fundamentalmente no plano da prática simbolizadora, isto é, usa ferramentas simbólicas para o seu trabalho, residindo a isso a especialidade. É claro, então, que ela lida intimamente com nossa subjetividade, mas esta, por sua própria natureza, é lugar privilegiado para a alienação, risco que se transfere diretamente para tudo o que a educação faz. Por isso, é preciso esclarecer essa questão, pois nossa prática de educadores corre permanentemente o risco de se impregnar de ideologia, transformando-se no mecanismo de alienação dos educandos, mediante a produção e reprodução de conteúdos ideológicos. Para nos esclarecimentos a respeito, vamos buscar explicitar, então, as relações da educação com a consciência subjetiva, abordando as questões tanto na produção do conhecimento como de sua transmissão. Alienação e ideologia. O problema é grave e existe cuidado. Como já vimos, o objetivo central da educação é ser uma prática intencionalizada, fecundada pelos valores e que se destina a mediar a integração dos indivíduos no tríplice universo de suas mediações existenciais, desde que invista só nas forças construtivas dessas mediações. Fica claro, assim, que a prática da educação pressupõe a utilização de mediações subjetivas, a intervenção diuturna da subjetividade de todos aqueles que participam de seu processo. Dessa forma, tanto no âmbito de suas expressões teóricas, como no de suas realizações práticas, a educação envolve a subjetividade e seus produtos. No entanto, sabemos quanto a experiência subjetiva é também uma riquíssima experiência das ilusões, dos erros e do falseamento da realidade, o que pode constantemente comprometer sua própria atividade, empurrando-a para os abismos da ideologização. Como se dá esse processo de ideologização da consciência? Já vimos que os procedimentos da subjetividade não se dá da mesma forma mecânica que os procedimentos determinados pelos instintos e impulsos neurofisiológicos. Por isso, quando a consciência subjetiva representa os diversos aspectos da realidade através de conceitos e os avalia através de valores, facilmente falseia esses mesmos aspectos, ou seja, essas representações e apreciações perdem toda a sua objetividade, no mais respondendo à realidade. A visão do sujeito passa a ser uma visão falseada do objeto, sua consciência projetada numa falsa subjetividade apenas imaginada, ideada, abstraída. Cria-se como que um mundo inventado e invertido. O processo de alienação da consciência em relação à realidade objetiva dá-se quando o indivíduo elabora conteúdos explicativos e valorativos que julga verdadeiros e válidos, e com os quais pretenderia explicar e legitimar os vários aspectos e situações da realidade. Mas estando alienada, a consciência não se dá conta de que tais conteúdos, abre parênteses, ideais, representações, conceitos, valores, fecha parênteses, são ideológicos, ou seja, têm obviamente um sentido que, no entanto, está descolado da objetividade do real e referem-se a um outro aspecto da realidade, que por sua vez fica oculto e camuflado. Ocorre assim um falseamento da própria apreensão pela consciência.
um desvirtuamento de seu proceder, provocado pela pressão de interesses sociais que interferem na própria subjetividade das pessoas e alteram a significação das representações. Interesses reais, oriundos das forças sociais, sob a forma de valorizações, sobrepõem-se à possível objetividade dos conhecimentos, de tal modo que nossas representações acabam tendo, de fato, dois níveis: o da expressão manifesta, portadora de uma significação explícita, declarada, e o da expressão latente, portadora de uma significação implícita, oculta, não declarada. No plano da expressão manifesta, os conteúdos conceituais e valorativos são apresentados como resultantes tão somente de uma elaboração teórica da atividade intelectual da consciência, como se fossem neuros e objetivos, verdades válidas e imutáveis. Mas no plano de sua expressão latente, relacionam-se de fatos com outras situações sociais e históricas, que paradoxamente revelam e ocultam ao mesmo tempo. A fonte principal de todo esse processo de ideologização encontra-se nas relações de poder que se sobrepõem às relações sociais. Isso quer dizer que, ao considerar objetivas, universais e necessárias determinadas conceituações e valorizações, a consciência subjetiva está querendo, de fato, legitimar determinadas relações de poder que tecem a sociedade. Na verdade, tais conceituações e valorizações referem-se a interesses de grupos particulares que existem no interior da sociedade, geralmente grupos dominantes, detentores do poder, interessados em manter as coisas como estão, conservando, pois as vantagens que tal situação lhe traz. Quando esses conteúdos vão se espalhando na sociedade e alcançando todos os seus membros, constituindo a visão de mundo do grupo social, forma-se o que vem sendo chamado de cosmovisão daquele grupo. Tal cosmovisão é a ideologia do grupo. E aí podemos observar, então, graças aos estudos antropológicos, que tal cosmovisão ideológica, apesar de ser eventualmente falsa e falseadora da realidade, acaba tendo um papel positivo importante ao sustentar a coesão e a unidade daquele grupo. Com efeito, a unidade de um grupo social, para ser consistente e permanente, necessita que todos, ou pelo menos a maioria dos integrantes do grupo, unam-se em torno de um conjunto de conceitos e valores, aceito por eles como verdadeiros e válidos, como se expressassem, de fato, os conhecimentos e os interesses de todos, apesar de estar ocorrendo exatamente o contrário. Vemos que a ideologia pode ser considerada tanto de um ângulo puramente pessoal, o modo pelo qual a subjetividade individual vivencia esses conteúdos, como de um ângulo coletivo, quando esses conteúdos formam um conjunto mais ou menos sistematizados de representações concretizadas em formas culturais e assumidas pelo grupo social como um todo. A instauração social da ideologia. A consciência ideologizada constrói-se a partir da própria relação da subjetividade com as condições objetivas da realidade social. Com efeito, na sua atividade subjetiva, a consciência deveria apenas visar e expressar a realidade objetiva. Ocorre que, quanto mais autônoma e livre em relação ao funcionamento mecânico dos instintos, quanto mais se considera a autoconsciência pura, mais frágil se torna frente à objetividade e mais suscetível de funcionar desvinculada dela. A ideologia explicita e legitima as situações objetivas e os interesses de alguns, fazendo-os passar como se fossem de todos. Como vimos, os interesses/valores que intervêm e interferem na atividade cognoscitiva e valorativa da consciência nascem das relações sociais de poder que tecem a sociedade. É para legitimar determinadas relações de poder que a consciência apresenta como objetivas, universais e necessárias algumas representações que, na realidade social, referem-se de fato a interesses particulares. É por isso que todas as formas de consciência, com seus respectivos produtos, podem atuar ideologicamente, uma vez que, desde suas origens mais remotas, a consciência está sempre ligada aos interesses vitais. Desse ponto de vista, o mito, a religião, a arte, a ciência e a filosofia, quaisquer que sejam seus conteúdos, estão sempre abertos a essa transposição ideológica. O quadro que se segue nos permite visualizar a ocorrência do processo ideológico, levando-se em conta o que já foi visto nos capítulos anteriores. A constituição social da consciência ideologizada.
Plano da ideologização. Simbolização de conteúdos que sustentam interesses de um segmento social particular, não correspondente de fato aos interesses universais, embora apresentados como tais pelo segmento dominante. Mascaramento ideológico. Plano da simbolização subjetiva. Designam a realidade, conceitos, significação. Atendem aos interesses, aos valores, legitimação. Superestrutura simbólica. Interesses. Sustentação das relações sociais e produtivas. Plano da prática social. Estruturação da sociedade e divisão social de trabalho. Estrutura social. Sustentação das relações de produção. Plano da prática produtiva. Esfera da produção, relações produtivas, divisão técnica do trabalho. Infraestrutura econômica. A educação e a ideologia. A educação, enquanto prática que lida com instrumentos simbólicos, também atua nas dimensões individual e coletiva, correndo um duplo risco de se envolver nesse processo ideologizador. Com efeito, é pela educação, mesmo quando formal, que o indivíduo se apropria dos conteúdos culturais de seu grupo. Ela desenvolve seu trabalho utilizando basicamente esses conceitos e valores presentes na cultura em que se processa. Por outro lado, para conservar sua ideologia, uma sociedade precisa reproduzi-la, e a educação é geralmente considerada como uma das mais adequadas mediações para assegurar essa reprodução. Cosmovisão. A ideologia vivenciada por um grupo social sustentando sua coesão interna. Segue o texto. Não é sem razão que alguns teóricos contemporâneos que estudaram a educação em nossa sociedade chegaram à conclusão que as instituições educacionais constituem perfeitos aparelhos ideológicos do Estado, e que os grupos dominantes de uma determinada sociedade que a controlam através do aparelho do Estado, interessados em conservar as coisas do jeito que estão, porque lhes são favoráveis, cuidam de garantir que as relações sociais vigentes sejam mantidas. Para tanto, precisam manter coesa a ideologia, reproduzindo-a de geração a geração. Na opinião desses teóricos, os grupos dominantes utilizam-se da escola para reproduzir a ideologia, reproduzindo também as relações sociais. Ilustração: um homem e um cachorro sentado no sofá na sala, em frente à TV, dizendo: "Venha ser feliz com a gente." Filosofia da educação, construindo a cidadania.